Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogo da Gerovina. Hoje, nosso episódio de número 52, vamos falar sobre saúde mental. Para falar sobre esse tema, estou aqui com a Beatriz. Eu vou apresentar a Beatriz para vocês. Como sempre, vamos direto ao assunto. Beatriz Pérez Silva, enfermeira, com especialização em saúde da mulher e atualmente trabalha com promoção e prevenção da saúde. Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso programa, no episódio de número 52. Vamos direto ao assunto. Na sua experiência de trabalho diário, quais têm sido os motivos que você percebe que estão influenciando negativamente a saúde mental das pessoas? Olá, Wanda. Olá, pessoal. É muito prazer em estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Wanda. Me sinto muito honrada em poder participar desse espaço para a gente falar um pouquinho sobre um tema tão importante, sobre um tema tão relevante, principalmente num mês tão emblemático, né? Que é o mês de setembro, onde a gente fala sobre valorização da vida. E você me perguntou um pouquinho sobre o que eu penso, né? Na minha experiência, na verdade, o que eu tenho visto dessas influências, que podem ser influências negativas com relação à saúde mental. Eu percebo, Wanda, que a saúde mental durante muito tempo, né? A gente vê na história da saúde mental, na construção da história da saúde mental, o estigma da doença mental. A gente vê muito como as pessoas elas colocam um peso muito grande na questão da saúde mental, estigmatizando no sentido ruim realmente da coisa, né? Por exemplo, você é maluco, termos como seu mongoloide, seu doente, sabe? E de uma forma tão pejorativa e tão pesada para aquelas pessoas que estão passando por algum sofrimento mental. E aí eu vejo que esse estigma faz com que muitas pessoas que estão percebendo, que estão adoecendo mentalmente, elas se sintam envergonhadas e incomodadas de buscar ajuda. Então, eu sempre costumo dizer, né, e essa é uma definição da Organização Mundial da Saúde, que ter saúde não é ausência de doença. Não é você não ter uma doença, né? A saúde, na verdade, ela é o bem-estar físico, mental e social de um indivíduo. Então, a gente percebe que saúde não é apenas o corpo, não é você não ter nenhuma comorbidade no seu corpo, mas é você também olhar para a sua mente. Quantas pessoas a gente vê e a gente sabe que estão funcionando plenamente nos seus corpos, mas a sua mente está adoecida. E por conta desses estigmas, dessas palavras que durante muito tempo são lançadas e utilizadas, as pessoas elas se refugiam e não buscam ajuda, e não tentam enfrentar e de fato falar assim, eu estou adoecendo, eu estou com algum tipo de problema, eu preciso de ajuda, eu preciso encarar. Então eu vejo esse como um dos principais fatores, né? Um dos principais motivos que influenciam negativamente as pessoas com relação às questões da saúde mental. Realmente essa questão de associar com pessoa louca, né? Até as histórias que a gente vê de pessoas da história mesmo, né? Pessoas atores, pessoas, personalidades, né? Que sofreram com alguma coisa e de fato traz esse estigma, né? Que é como se fosse algo muito de vergonha, como você falou, né? As pessoas têm vergonha disso. Mas, assim, para as pessoas talvez entenderem um pouquinho, dá exemplos, assim, do que as pessoas poderiam entender que já é alguma coisa que pode estar trazendo uma influência para a saúde mental. Eu percebo muito, Wanda, você pediu um exemplo, né? Um exemplo claro, por exemplo. Vamos falar então a gente no ambiente de trabalho. Vamos falar sobre a gente no nosso dia a dia do trabalho, as pressões que a gente vivencia dentro do trabalho. E quando a gente começa a perceber que a gente não consegue lidar
com algumas situações do dia a dia, frente às situações do dia a dia, onde a gente começa a perceber que a gente está fragilizado emocionalmente, onde a gente começa a perceber que a gente não tem inteligência emocional para lidar com algumas situações, onde a gente se sente sempre muito afetado, e de fato somos afetados, mas com os processos que sempre vinham acontecendo. Então, eu sempre passei por uma determinada situação no meu local de trabalho, sempre estava sobre um nível de estresse, sempre estava vivenciando aquilo era uma rotina para mim, tá? Não quer dizer se é errado ou se é certo, mas é uma rotina onde eu era exposta àquela situação. Então, de repente, eu começo a perceber que aquilo está afetando as minhas relações, ou seja, eu estou me portando de forma mais grosseira dentro da minha casa, eu estou percebendo que em alguns momentos eu fico entristecida e eu percebo, uau, não era para eu estar tão entristecida assim. O que está acontecendo comigo? Aqui eu estou falando particularmente de algumas questões que envolvem as crises de ansiedade, as crises de pânico, a depressão, onde a gente começa a sentir algumas coisas pelos próprios sentimentos, né? As emoções propriamente dita, né? Então, eu começo a me sentir entristecida, eu começo a perceber que eu talvez não seja suficiente para aquilo que eu estou fazendo, eu começo a perceber ou sentir que eu sou incapaz, quando na verdade eu estou dando o meu máximo, eu estou fazendo o meu melhor, e aquilo para mim não é mais suficiente, ou aquilo para mim é uma percepção de como eu estou me sentindo. Então, eu começo a perceber que eu estou adoecendo pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, e eu estou afetando a mim internamente, aos meus pensamentos, a minha postura e aqueles que estão ao meu entorno. Então, isso que você está dizendo dessas percepções seriam, então, por exemplo, os sinais que a gente pode ir percebendo no nosso dia a dia, olhando para os nossos comportamentos, para as nossas sensações, para as nossas emoções. E aí, nessas percepções, poderiam ser os sinais que a gente possa estar desconfiando e De que poder... alguma coisa não vai bem. Exatamente. Eu sempre gosto de falar muito, quando a gente fala sobre saúde, que para eu identificar que algo não tá legal, que algo tá errado ou que algo tá disfuncional, eu preciso conhecer o que tá correto. O que é normal, entre aspas, né? Eu vou utilizar essa palavra, mas só para a gente ter uma palavra. Por exemplo, né? Quando a gente vai falar sobre saúde da mulher e a gente vai falar sobre o câncer de mama, para que você consiga identificar no autoexame da mama que tem alguma coisa ali que não deveria estar, você precisa saber como é que a mama tem que estar inicialmente. Então, eu sei que um nódulo na mama pode oferecer algum nível de risco para mim. Mas eu só sei que ele oferece risco quando eu sei que a minha mama ela precisa estar sem nenhum tipo de nódulo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu só consigo perceber que eu estou adoecendo, seja fisicamente ou aqui no caso, mentalmente, se eu conheço como eu sou plenamente. Se eu tenho conhecimento como eu sou, se eu conheço as minhas emoções, se eu sei exatamente quais são os meus ciclos, se eu consigo me conhecer de fato, se eu conheço quem é Beatriz, se eu conheço quando eu fico, né, mais fragilizada, como eu sinto as coisas. Então eu consigo perceber quando algo para mim sai fora da curva. Não tá legal. Então eu sempre gosto de falar que a gente precisa se conhecer para que a gente identifique que algo não tá legal, que algo não tá funcionando. Seja isso a nível físico, seja isso a nível mental. E abrindo muito coração para vocês, uma experiência que eu passei há pouco tempo, até para ilustrar isso, eu comecei a perceber, depois da pandemia, que eu não estava conseguindo lidar com a solitude, que eu não estava conseguindo lidar com o fato de que a minha pessoa, o meu tempo comigo me bastava. O fato de ter ficado durante tanto tempo isolada de grupos, isolado de pessoas, fazia com que eu estava todo instante querendo estar no meio de pessoas, estar no meio de grupos, mas sentindo uma falta, uma completude que eu percebia que só eu, comigo mesma, poderia dar conta daquilo ali.
Então eu comecei a perceber, uau, isso não tá legal. Eu estou o tempo inteiro querendo estar no meio de gente, estar circulando com pessoas, fazendo coisas com as pessoas. Pode ter sido um efeito adverso da pandemia? Pode ter sido. Mas eu percebi que nessa busca de estar com pessoas, de estar com gente, de estar sempre envolvida em alguma coisa, eu estava deixando uma parte importante de mim para trás, que era aquela solitude, que era estar completa em mim mesma, sabe? E isso estava sempre vinha trazendo um peso para minha mente, um peso para as minhas emoções, porque eu estava percebendo que eu não estava dando conta de mim mesma, que eu não estava sendo suficiente para mim mesma. Então, isso é um exemplo que eu passei há bem pouco tempo, sabe? E ainda estou digerindo essa situação, aprendendo a lidar. Mas eu quero trazer para vocês que eu só consegui perceber isso porque eu sabia qual era o meu estágio inicial, porque eu sabia como era a Beatriz. E de repente, para mim, estava diferente. É interessante isso, essa questão que você trouxe, porque você fala assim, então, é perceber que assim, vinha num ritmo, em algo que já estava acostumada, que a gente já fazia sempre, já sentia, já sabia como lidar com aquilo. E aí começar a perceber que as coisas vão mudando para algo que sempre foi de um determinado jeito. Às vezes pode ser uma coisa que muda, para você mudar realmente de jeito de ser, de sentir, de agir, mas pode ser também um sinal para você olhar e observar e começar a perceber essas situações, né? Exatamente. E no trabalho que vocês realizam, Beatriz, né, na sua experiência, quais são as estratégias, então, que vocês indicam, recomendam, né, para as pessoas cuidarem da sua saúde mental? Educação, Wanda. Educação em saúde. Falar. Falar sobre aquele tema. Trazer luz sobre aquele problema, sobre aquele tema, não deixar que aquilo seja invisível, não deixar que a saúde mental seja invisível, não continuar fomentando o estigma da doença mental, da saúde mental. Muito pelo contrário, trazer para a luz, mostrar para as pessoas, sabe, como que a gente traz para a luz? Através da educação. Então, a gente está constantemente fazendo oficinas para a gente debater sobre o tema, trazendo pessoas competentes, equipes competentes para conversar com a gente sobre a saúde mental, né? Hoje, no trabalho que eu desenvolvo, principalmente na saúde mental, linkada às questões da velhice. Então, a gente tem aí grupos e encontros que funcionam como uma roda de conversa para a gente estar falando sobre a saúde mental, com temas que perpassam desde do envelhecimento fisiológico ao envelhecimento patológico, onde a saúde mental ela está entrando nesse momento. A gente fala muito, né, sobre a saúde mental, principalmente no período da aposentadoria, como lidar com isso, como lidar com os novos, com a nova vida pela frente, né? O novo modelo de vida. Você veio há 30 anos trabalhando, há 30 anos fazendo de uma forma, e agora tem a ruptura, porque a aposentadoria, ela é como uma ruptura. Você rompe com a vida antiga e você passa a viver uma nova vida. E como que é essa nova vida, sabe? Como que isso mexe com a saúde mental, principalmente dos idosos, a questão de se perceber e de se conhecer como eficiente ou não mais eficiente. Então, a gente fala muito sobre isso, mas se eu posso resumir para você numa palavra, é educação. É falar e falar e falar sobre o tema. Além da educação também sobre as redes de referência, né? Então, a gente fala sobre educação, a gente traz o conhecimento sobre o que é a saúde mental, sobre os principais distúrbios, sobre as principais doenças mentais. Então, a gente vai falar sobre alguns sinais, sobre alguns sintomas, para que você se reconheça, para que a pessoa consiga se ver e se enxergar naquele lugar, e a gente também vai falar sobre rede de apoio e rede de referência, né? Principalmente uma rede profissional de referência qualificada, onde esse beneficiário, onde esse paciente, né, onde essa pessoa ela pode encontrar apoio e suporte para encarar os desafios com a saúde mental.
seja no quesito preventivo, ou seja no quesito onde você já está adoecido e como que a gente vai tratar e como que a gente vai lidar com isso. Acho super bacana, Beatriz, porque linka muito com o trabalho que a gente realiza, que a gente sempre pensa, que a gente vem construindo nesse tempo todo, que a educação é a base, né, para a gente conseguir as transformações na vida das pessoas, né? Então, digamos que a primeira coisa, a educação, a reflexão, né, a compreensão sobre o seu ser, sobre a sua nova fase de vida. Agora, pensando de forma um pouco... Então, eu tive todo esse conhecimento, eu refleti, eu tive educação, eu compreendi. E agora, tem algumas ferramentas práticas, né, de atividades, algo que as pessoas possam fazer, que vocês recomendam em termos de estratégias, de ferramentas, para depois que eu compreendi tudo, agora, que ferramentas que eu posso usar para tentar lidar melhor com essa questão da saúde mental? Sim, a gente sempre fala muito sobre esse profissional de saúde que vai estar sendo o seu ponto focal, o seu suporte, né? Seja ele um psicólogo, seja ele um psiquiatra, que vai estar ali para você, né? Como esse suporte, esse ponto focal para que você se abra, para que você fale, né? A gente desmistifica sobre a ida a esse profissional, né? Sobre só vai ao psiquiatra quem é doido? Só vai ao psicólogo quem não consegue se resolver internamente? Para que eu vou no psicólogo? Para sentar e ficar falando? A gente fala muito sobre a importância de se fazer terapia, de se estar com esses profissionais, né? A gente fala muito também, além disso, sobre espaços de convivência, né? No meu atual local de trabalho, a gente tem espaços de convivência, onde a gente recepciona essas pessoas, né? Não só as pessoas que estão com algum tipo de adoecimento mental, mas todas as pessoas que queiram estar nesses espaços de convivência, onde a gente vai ter rodas de conversa, onde a gente vai ter aulas de música, onde a gente vai ter aulas de dança, onde a gente vai ter uma série de atividades para a gente desenvolver e para a gente conviver de fato, né, com as pessoas. A gente fala muito sobre atividade física, sobre a importância de incluir qualidades de vida na sua vida, sabe? Sobre como é importante estar sempre fazendo algum tipo de atividade física, principalmente uma atividade física que você goste. A gente sabe que as atividades físicas elas estão diretamente relacionadas à prevenção de algumas doenças, né? Doenças físicas propriamente ditas, mas a gente sabe também que à medida que a gente faz atividade física, a gente está produzindo hormônios que vão estar ali trabalhando para a gente em zonas que vão trazer felicidade, que vão trazer alegria, que vão trazer satisfação. Então, por exemplo, a corrida faz isso, correr faz isso. Então, a gente fala muito sobre atividade física, a gente fala muito também sobre alimentação, né, uma alimentação de qualidade. Então, a gente sempre vai falar sobre isso. A gente tem estudos aí que falam sobre a qualidade dos alimentos, sobre alimentos que influenciam, que podem influenciar, né, em algumas questões da saúde mental. Então, a gente vai sempre levantar a bandeira sobre a alimentação saudável. São estratégias que a gente faz muito aqui no local onde eu estou hoje. A gente também tem um programa específico para os nossos colaboradores, né? Que é um programa onde a gente vai, semanalmente, a gente distribui, né, via e-mail, pílulas de saúde, onde a gente fala muito sobre as doenças mentais que estão muito envolvidas no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, onde a gente fala sobre síndrome síndrome da exaustão, onde a gente vai falar sobre ansiedade, sobre depressão no ambiente de trabalho, onde a gente vai falar sobre estafa, estresse. Então, são pílulas que são lançadas semanalmente, falando sobre o que é e como você identificar e como você buscar ajuda, né, dentro do nosso ambiente. Então, eu acho, não sei se eu te respondi, mas essas são estratégias que a gente tem aplicado aqui, mas que eu acredito que a gente possa replicar na nossa vida, né? Então, o que a gente pode replicar? O que eu posso dizer para você? Vamos lá, vou resumir aqui. O que você pode fazer aí
Que estratégias que a gente aplica aqui que você no seu dia pode fazer? Então, Excelente. a primeira delas, tenha um profissional de saúde. Seja ele um psicólogo, seja ele um psiquiatra, você sempre vai ser referenciado para o psiquiatra. Então, se você tem um psicólogo, né, de confiança, se você tem um psicólogo que a gente chama de assistente, é aquele que está te acompanhando. Se em algum momento ele identificar que você precisa de alguma medicação, que você precisa de algum outro tipo de nível de atendimento, ele vai te referenciar para um psiquiatra. Então, tem um profissional de saúde para chamar de seu, tem um psicólogo para chamar de seu. A segunda coisa é esteja em espaços de convivência, né? Faça algo em grupo, faça uma aula de dança, faça uma aula de música, faça uma aula de cerâmica, enfim. Tenha uma comunidade, né? Participe de um clube, esteja envolvido com uma comunidade, né? Com a questão de socialização. Pratique atividade física. De preferência, uma atividade física que você goste. Não é porque todo mundo faz crossfit que eu vou fazer crossfit. Não é porque todo mundo faz musculação que eu vou fazer musculação. Faça algo que você goste, pratique uma atividade física que você goste e que te traga prazer. Isso vai fazer tanto bem para o seu corpo quanto para a sua mente. Alimente-se bem, né? Frequente um nutricionista. Alimentar-se bem não é fazer dieta, não é se privar de comer coisas que você gosta, mas é saber fazer compensações, é ter alguém para estar ali com você, para você identificar o que faz bem para o seu corpo, o que faz mal para o seu corpo. O seu corpo e a sua mente vão agradecer, né? E deixa eu me lembrar, teve um último que eu falei. Eu falei sobre ter um psicólogo, sobre os espaços de convivência, sobre comer, sobre praticar atividade, sobre comer bem. E se você está em algum espaço, né? Se você ainda está no mercado de trabalho, cuide da sua saúde emocional, né? Aqui a gente tem cuidado da saúde emocional do nosso colaborador, dando essas pílulas de saúde, mas cuide do seu emocional, sabe? Eu sei que o nosso emprego é muito importante. A gente vem vivendo um momento político-econômico tão difícil, tão sensível, e que a gente precisa zelar pelo nosso emprego, fazer o nosso melhor. Mas o nosso emprego é uma parcela da nossa vida. Não é toda a nossa vida. Então a gente pode e deve gastar com o nosso emprego, mas principalmente cuidando da nossa saúde emocional. Super excelente. Excelente, Beatriz. Acho que toda a experiência que você trouxe, as orientações que você trouxe, me fez ficar pensando aqui numa pessoa específica da minha família, essa questão da socialização, né, algumas pessoas que eu tenho atendido, acompanhado, então muito interessante mesmo. Para a gente encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo ou nos escutando? Quero sim, Wanda, quero sim. O que eu quero falar, gente? Não deixem por vergonha, por medo, por estigma de procurar ajuda. A sua saúde é importante. A sua saúde emocional é importante, sabe? Uma mente adoecida vai refletir num corpo adoecido. Então, não só por conta do seu corpo, mas principalmente por causa da sua mente, sabe? Estar em paz com a nossa mente, conseguir lidar com as dificuldades da vida, conseguir lidar com as nossas emoções e até mesmo identificar algum tipo de doença mental. É importante. Não deixe que os estigmas, não deixe que os nomes, não deixe que os nomes, que o dedo das pessoas tire de você a oportunidade de se cuidar, a oportunidade de buscar ajuda, a oportunidade de vencer algumas batalhas, de vencer algumas doenças, sabe? Ou simplesmente de não vencê-las, de aprender a conviver com elas, conviver da melhor maneira possível, sabe? Não deixe que esses estigmas roubem de você essa oportunidade de se cuidar. Nossa, Beatriz, extremamente grata pela sua participação aqui hoje. Tenho certeza que as pessoas vão se beneficiar com o seu conhecimento. Saber, né, que cada um que está nos assistindo precisa de ajuda, que a Gerovita está aqui para poder ajudar nesse sentido, para poder encaminhar de alguma forma.
Beatriz, agradeço sim de coração a sua participação no episódio 52 do Diálogo da Vida. Então é isso, pessoal. Agradecemos a sua participação e nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gero Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gero Vida. Conte sempre conosco!